Boa tarde, quarto ano. E aí, início de mais uma semana, né? E aí vamos para quê? Para uma aulinha de ciência. Para isso, vocês precisam estar de farda, num cantinho na casa de vocês, com os objetos de vocês. E aí, vamos tirar a página 105. Vou voltar só um pouquinho sobre animais vertebrados e invertebrados. É um tipo de divisão fundamental para as pesquisas com animais e aqueles os separam em dois grandes grupos, que é vertebrados e invertebrados. Chamamos de vertebrados os animais que têm crânio e coluna vertical, como seres humanos, aves, lagartos, peixes e sal. Dizemos que são invertebrados quando não tem coluna vertical, nem crânio. Eles formam um corpo, um grupo muito variado e corresponde à maioria das espécies animais, certo? Na página 106 tem a sustentação e proteção. O crânio é uma estrutura que protege o cérebro e os órgãos a ele ligados. A coluna vertical dá sustentação ao corpo e por causa dela que podemos ficar em pé e caminhar. Aí tem, os exemplos, a amostra da proporções entre as estruturas representadas, não são reais, essa criança aí fazendo esse tipo de atividade. Embaixo tem a coluna vertebral, que é uma parte do esqueleto formada por estruturas articuladas, denominada vertebrados, certo? Na página 107 tem uma atividade para vocês realizarem. Foi isso? Na página 108, a gente vai começar com animais vertebrados. Que são os animais vertebrados, eles podem ser classificados em 5 grupos: peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Em todos esses grupos, os animais têm crânio e coluna vertebral, mas essa subdivisão considera outras semelhanças e diferenças entre eles. Vamos conhecer melhor cada um. E vamos começar pelos peixes, certo? Os peixes vivem em ambientes aquáticos, na água salgada e na água salobra e na água doce. Eles se movimentam por meio de nadadeiras e respiram pelas brônquias. A maioria dos peixes tem a pele recoberta de escamas, mas alguns têm pele lisa e são chamadas de peixe de couro. A maioria dos peixes é ovíparo. Exemplos de peixe: a sardinha, o bacalhau, o cavalo marinho, o salmão, a piramboia e a raia. Eles são peixes recobertos de escamas e eles se movimentam utilizando as nadadeiras, né? Que a gente sabe que a maioria dos peixes, eles contêm a nadadeira, certo? E eles respiram por onde? Pelos brônquios, certo? Pelas brânquias. Peixes retiram o oxigênio da água por meio das brânquias. Então, o cavalo marinho, ele mexe, ele carrega os ovos de seus filhotes. O cavalo marinho é bem interessante, porque o macho quem dá a outros cavalos marinhos, certo? Não é a fêmea, é o macho. A fêmea passa o óvulo para o macho e o macho quem fica com os filhotinhos na barriga. E ele quem carrega os ovos para colocar outros cavalos marinhos, certo? Na página 109 tem um saiba mais. Por que é importante preservar tubarões e arraias? Tubarões e raias são considerados animais topo de cadeia, o que quer dizer que se alimentam de outros animais, mas dificilmente são predados. A questão é que, como eles são predadores, podemos ficar com um pouco de medo de nos aproximarmos, mas se pensarmos em um oceano sem tubarões e de que ter muito mais medo, isso porque os predadores de topo são controladores das populações de suas presas e, consequentemente, das presas de suas presas também. Dessa forma, com os tubarões no oceano, é possível ter um equilíbrio entre as populações de todas as espécies naturais de uma comunidade.
Quando compramos estas carnes ou estes produtos, incentivamos a pesca desses animais, que tanto demoram a se reproduzir e muitas vezes não conseguem se recuperar, tendo suas populações locais dizimadas. Podemos ajudar também na preservação destes animais, conhecendo mais sobre ele, nos afeiçoando e divulgando nossos conhecimentos a outras pessoas. E dessa forma, criaremos uma corrente de proteção a esses animais. Porque a gente sabe que raias e tubarões, eles estão chegando um padrão, um patamar extinto, né? De tantas pessoas pescarem, eles estão tendo essa dificuldade. O tubarão-baleia, apesar de tamanho, é lento e manso. Ele apenas abre seu bocão e der para deixar o alimento entrar. As arraias, assim como os tubarões, são muito pescadas para servir de alimentos aos seres humanos, que geralmente bastante gente adora peixe, né? Come peixe. Eu particularmente eu adoro peixe. Então, mas tem que ter bastante cuidado, porque é importante preservar os tubarões e as raias, né? Isso é um estudo feito para conscientizar as pessoas. Na página 110 vai ter os anfíbios. Animais anfíbios passam parte da vida no ambiente aquático e, mesmo depois de adultos, costumam ficar próximos a fontes de água. Isso ocorre principalmente porque a umidade evita o ressecamento de pele, que é bastante sensível. Elas também respiram por ela em completamente respiração pulmonar. Outro fator é a reprodução. Os anfíbios depositam os ovos em ambientes aquáticos ou próximo a eles, porque algumas fases de desenvolvimento desses animais ocorrem no ambiente aquático. A temperatura do corpo dos anfíbios varia de acordo com a temperatura do ambiente. Os sapos, as pererecas e as rãs são exemplos de anfíbios. Além desses animais, fazem parte do grupo de cecílias e as salamandras. A maioria dos anfíbios é ovípara e seus ovos são postos na água ou bem próximo dela. Uma característica marcante desse grupo é que eles passam por metamorfose no processo de desenvolvimento. Observe o ciclo da metamorfose do sapo. Também aí vocês vão encontrar um glossário com palavras desconhecidas. Ah, professora, fiquei curiosa em outra palavra. Não tem problema. Vão lá no dicionário, façam uma pesquisa e enriqueçam o vocabulário português de vocês. Embaixo tem as cores e a proporção entre os tamanhos dos seres vivos representados que não são reais. Aí aqui está o processo de um anfíbio, o sapo, né? Que tanto ele vive na água como ele vive na terra. Na página 111, os répteis. Os répteis são encontrados em diversas partes da terra, mas assim como os anfíbios, a temperatura do seu corpo depende da temperatura do ambiente. E é por isso que eles não habitam regiões gelidas. Entre os répteis estão incluídos jacarés, tartarugas, serpentes e lagartos. O corpo pode ser recoberto por escamas grandes, como dos jacarés, escamas pequenas, como das serpentes, ou por carapaça, formado por placas, como a do grupo das tartarugas. Embaixo vai ter uma imagem, né? Vai ter a imagem de um jacaré, né? Alguns répteis que têm dentes e escamas, como jacarés e serpente. No grupo das tartarugas tem os animais que não têm dentes e o seu corpo é recoberto de placas. O jabuti, a tartaruga, geralmente elas têm o corpo coberto com aquela placa dura, então ela não tem dente. Também embaixo tem como os répteis e os seus filhotes da tartaruga nascem de ovos, né? Também é bem importante a gente saber disso. E também as serpentes são répteis sem penas,
não é isso? Sem pernas também. E muitas produzem veneno e têm dentes especiais para ingerá-lo. Ao andar em metas, é importante usar botas apropriadas para evitar acidentes. Por quê? Porque tem muita cobra venenosa que só ao picar ela tem um veneno que é o riscado de você morrer na hora. Então faça uma boa leitura.